Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Carlinha e eu quero que vocês imaginem um mundo que para entrar num avião, você não precise passar por um detector de metais. Você não vai ter a sua mala revistada. Muito menos você vai ter uma lista de itens que você não pode carregar. Inclusive, você pode carregar até uma arma, se você quiser. Ou seja, esse era o cenário da aviação antes de 1940. E por que isso mudou a partir desta data? Eu vou contar hoje para vocês uma história muito curiosa sobre o primeiro sequestro de um avião no mundo. Então fica aí, roda a vinheta, vai entrando no clima que eu já venho. Antes da gente começar o vídeo, eu já vou te pedir para você deixar o like, porque esse vídeo merece. Foi uma pesquisa muito bem feita, esse vídeo tá bem legal, tá bem curioso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilhe também esse vídeo com alguém que goste do assunto ou alguém que você goste. E conversa comigo aqui embaixo dos comentários. Olha, gente, quem não der like, não compartilhar e não fizer nada nesse vídeo, eu juro que o fantasma do Piqui Ruído vai puxar o pé à noite, mas é certo, ó, é batata, você pode ter certeza. E um dia eu explico pra vocês quem é o fantasma do Piqui Ruído, mas ele é terrível. Tudo aconteceu em 1948 com um avião anfíbio Catalina que pertencia a uma subsidiária da empresa, uma subsidiária filipina da empresa Cathay Pacific, uma empresa que existe até hoje, é bem famosa até e tá super ranqueada ali, bem ranqueada nos quesitos de segurança. Até então não existia essa palavra sequestro de aviões, tanto que o fato foi nomeado como pirataria aérea, fazendo uma analogia à pirataria que acontecia com os barcos no mar. Vocês estão vendo imagens aí, provavelmente de um dos voos inaugurais do Catalina, que tinha como apelido Miss Macau. E eu vou deixar também uma imagem de um avião similar, né, do mesmo modelo, mas com uma resolução um pouquinho melhor para vocês darem uma olhada. Durante essa época, a ideia de avião anfíbio era muito difundida e alguns foram construídos. O avião anfíbio é um avião que pode pousar e também decolar na água. Então isso dispensa aeroportos em locais que não há aeroportos, destinos que não há aeroportos, ou então que há aeroportos muito pequenos que não comportem uma aeronave desse tamanho. Mas com a evolução da aviação, essa onda do avião anfíbio passou, porque ele tinha que ter ali na fuselagem, né? Ele tinha toda uma estrutura que pesava para pousar na água e isso fazia que ele gastasse mais combustível, então muitas vezes não compensava. E também o piloto precisava de um mar calmo e de uma visibilidade, de uma boa visibilidade. No dia 16 de julho de 48, o Catalina ele decolou da colônia portuguesa de Macau para a colônia americana de Hong Kong. Então ele atravessaria ali um pedaço do Pacífico, como vocês podem observar no mapa.
Geralmente nesses voos iam pessoas com muito dinheiro ou até mesmo carregando ouro entre essas duas colônias, porque elas pensavam, como até então não existia sequestro de avião, elas pensavam que seria mais seguro do que ir por terra ou então ir de navio e ter o perigo de ser abordado por piratas. Mas nesse dia não foi assim. A bordo da aeronave estava o piloto que tinha 27 anos, chamado Dale Kramer, um americano, e o primeiro oficial australiano, chamado Ken McDuff, de 23 anos de idade. Havia também um executivo milionário que trabalhava com barras de ouro, um funcionário da Coca-Cola e um produtor de um circo itinerante, além dos outros 18 passageiros. E também lá estavam os 4 sequestradores vestidos com chapéu e casacos pretos, assim como mafiosos do século XVIII. Os 4 sequestradores, eles não pertenciam a nenhuma quadrilha, a nenhuma gangue habilidosa. O objetivo deles era só levar o avião até um lugar remoto e pedir um resgate. Mas lembrando que naquela época nunca tinha ocorrido o sequestro de um avião, obviamente também não existia um protocolo a seguir num caso como esses. Então houve uma confusão. Teve reação por parte dos pilotos, teve reação por parte dos passageiros, troca de tiros, e numa das versões da história se diz que o capitão, no caso, o piloto, ele foi atingido na nuca por um tiro e o seu corpo acabou se precipitando ali no cockpit, em cima dos comandos, e isso fez com que o avião inclinasse e começasse uma descida, uma queda de bico rumo ao mar do Pacífico. Segundo a própria Cathay, o avião acabou mergulhando de uma forma bem íngreme, assim, de nariz, rasgando a fuselagem do nariz do avião, e por curiosidade, houve um único sobrevivente, que se chamava Ong Yu, e ele estava, posteriormente, depois de muito interrogatório, muitos depoimentos, descobriu-se que ele estava envolvido, ou seja, ele era um dos sequestradores do avião. Algumas fontes contam que o Yu, ele acabou sendo meio que ejetado conforme a água invadiu a fuselagem, que foi rompida pelo bico, né, pelo bico do avião. Conforme a fuselagem foi rompida e a água entrou, a cauda também teria cedido e ele teria sido ejetado. Em outras versões, ele teria saído por uma das portas, por uma das saídas de emergência, colocado colete e se atirado na água antes do avião mergulhar. Infelizmente, esse sequestro, o primeiro sequestro na história da aviação, acabou com a morte de 26 pessoas, e o chinês Yong-Yu, ele permaneceu 3 anos, né? O seu julgamento demorou, até mesmo porque não havia jurisdição para que ele fosse julgado, então isso ficou meio que demorado ali entre a colônia americana e britânica, e depois desses 3 anos ele foi deportado para a China e não se sabe o que aconteceu com ele depois disso. Hoje em dia a segurança na aviação, ela evoluiu muito, tanto que existem vários protocolos, toda a tripulação está treinada, né, para agir corretamente, né, como agir no caso de um sequestro, tanto que a cabine ou cockpit só pode ser aberta pelo lado de dentro, pelos pilotos ou pelos, no caso, o copiloto ou o oficial, mas também, como já ocorreu a situação de um piloto suicida, um dos membros da tripulação tem esse código, caso ele precise abrir a cabine pelo lado de fora. Então, ou seja,
Quem tá ali pilotando o avião, quem tá levando o avião tá bem protegido hoje em dia dentro do cockpit. Sem falar de todas as medidas de segurança que foram, colocadas, tudo foi incrementado depois do 11 de setembro, depois que a questão de sequestros de aviões passou a ser algo ligado ao terrorismo, a questões políticas e não só a pirataria aérea, ou para se roubar, ou para se ganhar algum dinheiro, entendeu? Então, depois de 11 de setembro, principalmente, as regras foram ficando cada vez mais rígidas e elas vão aumentando sempre conforme novos fatos vão acontecendo e medidas são tomadas para prevenir que essas ocorrências aconteçam novamente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E para quem tem curiosidade de um fantasma aí que andou perseguindo um avião durante muito tempo, o fantasma de uma comissária de bordo, eu vou deixar aqui embaixo e também nos cards o link para esse vídeo aqui, ó, porque ele é bem interessante. Foi um fantasma que foi avistado por várias pessoas diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes. Então, quando esse vídeo acabar, é só você assistir aqui o vídeo sobre o famoso Malo. Compartilhe, curta, converse comigo, se engaje e me ajude a construir esse canal e continuar contando histórias para vocês. Um beijo e eu fui!